Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de viver a nossa consagração batismal, sendo missionários e missionárias do Reino. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos do 15 ao 21, que vai nos dizer: naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em uma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinais o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensais? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é esta figura e inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós estamos neste último domingo, do mês de outubro, dedicado às Santas Missões, que este ano nos trouxe, o lema Corações ardentes, pés a caminho. Isto nos recordando que somos missionários a serviço do povo de Deus. E hoje toda a nossa liturgia nos convida a estarmos refletindo a nossa relação humana com toda a sociedade, na dimensão política e na relação com Deus. Mesmo na primeira leitura, já é esse convite também, e fazendo união também com o Evangelho, de que apresenta várias pistas de reflexões do perfil de quem deve ser os governantes e sobre como deve ser o comportamento de cada cristão. A gente percebe no Evangelho que nós escutamos a armadilha que este grupo, dois grupos, que nem se dava tanto bem, mas se uniram para provocar Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra, alguma cilada, e vão lá, enviam seus mensageiros para fazer até elogio a Jesus. Mas por trás desse elogio, eles queriam lançar uma armadilha para Jesus. Porém, a gente sabe que os fariseus, podia até ter alguma coisa de verdadeira nas suas perguntas, porque a gente depois viu que alguns fariseus mudaram e seguiram até Jesus, o ensinamento, o seu evangelho, se converteram e seguiram o ensinamento de Jesus, Mas a gente sabe que o grupo de Herodes, o partido de Herodes, sempre vai estar e sempre esteve ao lado dos grandes, dos poderosos. E a gente precisa compreender essa armadilha desse elogio quando eles perguntam, se é lícito pagar impostos ao imperador, de Roma. Porém, Jesus, na sua sabedoria divina, Jesus vai perguntar a ele, porque é uma pergunta meio complicada. E vai perguntar para ele: tragam aí a moeda, e que vocês pagam impostos. E eles trazem. E Jesus vai perguntar: de quem é essa moeda? De quem é essa inscrição? E eles vão dizer que é de César. E aí Jesus faz essa recomendação. Diz, Agora não é lícito não. Jesus não fala se é lícito. Jesus diz: devolvam.
né? Devolva a César o que é dele, mas também devolva a Deus o que é de Deus. O império, a gente sabe que o império sempre é aquele império que é injusto, que provoca a morte de muitos, que continua hoje do mesmo jeito. Lá onde Jesus viveu, a gente está vendo aí as guerras também continuam, né? Por quê? Porque as pessoas não mudaram o seu coração, não se converteram. Os grupos políticos, principalmente, não mudaram. Mas também deve seguir a Deus e devolver a Deus o que é de Deus, que é o amor, a justiça, a bondade, se comprometer com o projeto de Deus. É isso que Jesus vai dizer para eles, que é necessário. Por quê? Sonegar, para nós cristãos, não é sonegar impostos. O cristão, antes de ser cristão, ele é um cidadão. Mas ele não fica sendo só apenas cidadão. Ele precisa exercer o seu ser cristão. E além de ser um bom cristão, é ser um bom cidadão, é ser um bom cristão. Assumir com coerência a sua consagração batismal, né? Porque o pagar impostos faz parte da dimensão do bem comum. Para a gente compreender isso, tem de distribuir aquilo que é de comum para todos, a serviço de todos. Mas o ser humano, aquele que é cristão, deve também exercer o seu papel, o seu compromisso como cristão. Este é o convite da liturgia de hoje. Assumirmos o nosso ser cristão. Não só cristão de fachada, mas cristão de verdade, se comprometendo com a vida, com aqueles e aquelas que mais sofrem principalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Um abençoado dia. Minha irmã, meu irmão, agradeço a você que já escuta, né, essas reflexões, este evangelho, mas não fique só no escutar. Compartilhe com outro, se inscreva, deixe aí o seu comentário. E vamos fazer com que o Evangelho de Jesus chegue a mais pessoas. Assim seja. Amém. Um abençoado início de semana.